O que parece desordem na sua vida pode ser Deus organizando tudo. Muitas vezes, a sensação que carregamos por dentro é a de que tudo está fora do lugar, como se a vida tivesse perdido a ordem, como se aquilo que antes fazia sentido agora estivesse espalhado em pedaços. E você olha para os lados, tentando entender em que momento tudo saiu do controle. Talvez você esteja vivendo dias assim, tentando juntar pensamentos, tentando entender emoções, tentando encontrar respostas para perguntas que parecem não ter fim. E quanto mais você tenta organizar tudo com a própria força, mais confuso tudo fica. Existe um cansaço que não vem do corpo, mas da mente. Um peso que não aparece no rosto, mas aperta o coração. E nesse silêncio interno, nasce a pergunta, que quase ninguém diz em voz alta: será que Deus ainda está no controle de tudo isso? Talvez o que mais machuque não seja a dor em si, mas a sensação de desordem, de bagunça, de caos, como se nada estivesse se encaixando, como deveria você. Ora, mas não entende. Você espera, mas não vê mudança. Você faz o que acha certo, mas os resultados não vêm. E aos poucos começa a surgir um medo silencioso. O medo de que tudo esteja dando errado. O medo de que você tenha perdido o rumo. O medo de que Deus tenha se afastado no meio desse processo. Mas e se eu te dissesse que aquilo que hoje parece confusão pode ser exatamente o início de uma organização muito maior do que você imagina? E se o que você chama de desordem for, na verdade, Deus mexendo em estruturas antigas que já não sustentavam mais o que Ele está preparando? Nós aprendemos a associar a ação de Deus com conforto, com respostas rápidas, com portas abertas. Mas quase nunca pensamos que, antes de organizar algo profundamente, é preciso mexer, retirar, desmontar, separar o que não serve mais. Imagine alguém reformando uma casa. Nos primeiros dias, tudo parece pior do que antes. Poeira no chão, móveis fora do lugar, paredes abertas, ruído constante. Quem olha de fora, pensa isso. Está um caos. Mas quem está conduzindo a obra sabe exatamente o que está fazendo. E o mais interessante é que, muitas vezes, o desconforto da reforma é sinal de que algo melhor está sendo construído, não de que tudo foi perdido. Talvez Deus esteja fazendo algo parecido dentro de você. Talvez Ele esteja desmontando padrões, quebrando dependências emocionais, reorganizando prioridades, ajustando rotas que você insistia em seguir, mas que não levariam ao lugar certo. Só que, como estamos dentro do processo, não conseguimos ver a obra completa. Só vemos a bagunça, só sentimos a dor, só percebemos o barulho. E nesse ponto surge a tentação de achar que tudo está dando errado, quando na verdade pode estar finalmente começando a dar certo. Há momentos em que Deus permite que coisas saiam do lugar, exatamente para que você pare de se apoiar nelas. Talvez relacionamentos tenham mudado, talvez planos tenham sido interrompidos, talvez aquilo que parecia estável simplesmente desmoronou. E isso assusta, porque mexe com a nossa necessidade de controle. Nós gostamos de saber o próximo passo, gostamos de prever resultados, gostamos de ter respostas. Mas quando Deus decide organizar algo de forma mais profunda, Ele começa tirando o controle das nossas mãos, não para nos punir, mas para nos proteger, porque muitas vezes aquilo que chamamos de controle é apenas medo disfarçado. O problema é que enquanto estamos no meio da bagunça emocional, espiritual e mental, tudo parece sem sentido. Você acorda e sente que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. Você tenta explicar para alguém, mas as palavras não saem.
Você sente que não é mais a mesma pessoa, mas também não sabe quem está se tornando. E essa fase é uma das mais difíceis, porque ela não é claramente ruim, nem claramente boa. Ela é confusa, ela é silenciosa, ela é instável. E justamente por isso é onde muitas pessoas desistem, achando que perderam tudo quando na verdade estão sendo reposicionadas. Deus raramente organiza algo superficialmente. Quando ele decide agir de verdade, ele vai fundo. Ele toca em memórias que você evitava. Ele mexe em áreas que você achava resolvidas. Ele confronta crenças que pareciam inabaláveis. E isso dói, porque crescer dói, amadurecer dói, se tornar quem você precisa ser dói. Mas a dor não significa destruição. A dor, muitas vezes, é sinal de transformação. O que está sendo desconstruído não é você, é a versão limitada, que já não consegue sustentar o propósito que está por vir. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e pensando, nada faz sentido. Mas existe uma pergunta mais importante, que quase nunca fazemos. Não é, o que está acontecendo comigo, mas para onde isso está me levando? Porque quando Deus começa a organizar algo maior, Ele nem sempre explica o processo, Ele apenas conduz. E o nosso papel não é entender cada detalhe, mas decidir, confiar, mesmo sem enxergar o quadro completo. Confiar quando os caminhos parecem embaralhados. Confiar quando os sentimentos estão confusos. Confiar quando tudo dentro de você pede respostas. Mas Deus pede entrega. Existe um tipo de silêncio que não é ausência, é preparação. Existe um tipo de atraso que não é rejeição, é alinhamento. Existe um tipo de perda que não é fim, é libertação. Mas só conseguimos perceber isso depois que atravessamos o processo. Enquanto estamos no meio, tudo parece bagunçado demais para ser divino, confuso demais para ser planejado, doloroso demais para ser necessário. Mas Deus não desperdiça nada, nem lágrimas, nem noites sem dormir, nem orações que parecem não passar do teto. Tudo está sendo usado, tudo está sendo reorganizado, tudo está sendo alinhado, mesmo quando você não percebe. Se hoje você sente que sua vida está fora de ordem, talvez não seja porque Deus se afastou, mas porque Ele se aproximou de áreas que você mantinha escondidas. Talvez Ele esteja colocando luz onde antes havia acomodação. Talvez esteja abrindo espaço onde antes havia apego. Talvez esteja preparando você para algo que a versão antiga não conseguiria sustentar. E isso exige mudança, exige renúncia, exige confiança, mas acima de tudo, exige paciência, porque a organização de Deus não acontece no ritmo da ansiedade humana. Ela acontece no tempo perfeito, que constrói raízes profundas e não apenas resultados rápidos. O que parece desordem pode ser o início de um novo nível de clareza. O que parece confusão pode ser Deus te livrando de escolhas que te fariam sofrer mais à frente. O que parece atraso pode ser proteção, e o que parece perda pode ser espaço sendo aberto para algo maior. Mas para perceber isso, você precisa fazer algo que não é fácil: descansar no meio do caos, confiar no meio da bagunça, acreditar mesmo quando a lógica diz o contrário. Porque fé não é entender tudo. Fé é continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece confuso. Talvez hoje Deus esteja te chamando, não para resolver tudo, mas para soltar o controle. Não para entender cada detalhe, mas para entregar o processo. Não para correr atrás de respostas, mas para permitir que Ele organize o que você já tentou arrumar sozinho tantas vezes. E falhou porque algumas coisas só se organizam quando você para de tentar controlar e começa a confiar. Existe um momento no processo em que a desordem deixa de ser apenas externa
e começa a se manifestar por dentro. Você não consegue mais organizar pensamentos. Como antes, decisões simples se tornam difíceis. Emoções surgem sem aviso. E aquilo que antes parecia claro, agora se embaralha. É nessa fase que muitos acreditam que estão piorando, quando, na verdade, estão sendo confrontados com algo que sempre esteve ali, mas que agora não pode mais ser ignorado. Deus não começa a organizar a vida mudando o cenário. Ele começa mudando a estrutura interna. Porque de nada adianta um ambiente ajustado se o coração continua desalinhado. Talvez você esteja vivendo exatamente isso por fora. As coisas até continuam funcionando, mas, por dentro, tudo parece fora de lugar. Você sorri, mas sente um vazio. Você segue a rotina, mas algo não encaixa. Você faz o que sempre fez, mas não sente mais o mesmo sentido. Isso acontece porque Deus está te tirando do automático. Ele está desmontando padrões antigos que te mantinham ocupado, mas não realizado, distraído, mas não alinhado, forte por fora, mas frágil por dentro. E quando esses padrões começam a cair, a sensação é de perda, mas na verdade é libertação. O problema é que fomos ensinados a medir a presença de Deus pelos resultados visíveis. Quando tudo flui, achamos que Ele está agindo. Quando tudo trava, achamos que Ele se afastou. Mas raramente pensamos que talvez o travamento seja justamente a forma dele nos proteger, de avançar para lugares que ainda não estamos preparados. Para sustentar, às vezes, Deus confunde os nossos planos, porque se eles dessem certo, exatamente como imaginamos, nos afastariam do propósito verdadeiro. Então Ele permite a bagunça para nos forçar a parar, repensar, realinhar. Há fases em que você sente que está regredindo, mas não está. Você está voltando às bases. Há fases em que parece que perdeu clareza, mas, na verdade, está perdendo ilusões. Há fases em que você se sente fraco, mas é porque Deus está retirando forças que não vinham dele para construir uma dependência mais saudável, mais profunda, mais verdadeira. O processo de organização divina quase sempre passa pela desconstrução do que parecia estável, mas não era sólido. Muitas vezes, aquilo que chamamos de confusão é apenas o conflito entre quem fomos e quem estamos nos tornando. A antiga versão ainda tenta manter o controle, enquanto a nova ainda não se manifestou completamente. E esse espaço entre uma coisa e outra é desconfortável, é instável, é silencioso, mas extremamente necessário, porque é ali que decisões profundas são tomadas mesmo sem palavras, mesmo sem aplausos, mesmo sem clareza total. É por isso que nesse período você começa a questionar coisas que antes aceitava, sem pensar. Relacionamentos que antes pareciam normais, agora pesam. Ambientes que antes confortavam, agora cansam. Hábitos que antes distraíam, agora incomodam. Isso não significa que você se tornou ingrato. Significa que você está se tornando consciente. Deus está ajustando sua sensibilidade para que você não se conforme mais com menos do que Ele tem preparado. E isso naturalmente gera desconforto, porque crescer exige abandonar zonas que já não acompanham o novo nível. Há também uma solidão específica nessa fase. Não porque Deus se afastou, mas porque Ele está te chamando para mais profundidade. Pessoas que antes caminhavam com você podem não entender o que você está vivendo, não porque são ruins, mas porque não estão na mesma estação. E Deus às vezes separa para alinhar, não para punir. Ele afasta ruídos, para que você consiga ouvir o que antes era abafado pela correria, pelas expectativas externas, pela necessidade constante de agradar. Essa é uma fase em que você começa a perceber que nem tudo que te mantinha ocupado te fazia avançar, e que nem toda porta aberta
era direção e que nem toda aprovação era confirmação. Por isso Deus permite que algumas coisas se desorganizem para revelar o que realmente sustenta você. Quando tudo está silencioso, quando não há distrações, quando não há respostas rápidas, é aí que o coração mostra em que está apoiado. Talvez você esteja lutando para entender por que certas coisas pararam de funcionar. Como antes, por que aquela motivação sumiu? Por que aquele plano esfriou? Por que aquela segurança desmoronou? Mas a pergunta que muda tudo não é por que isso acabou, mas para que isso precisou acabar. Porque algumas coisas só saem do caminho quando deixam de cumprir o propósito que tiveram por um tempo, e insistir em mantê-las é atrasar o que Deus quer construir. A seguir, Deus não organiza vidas apressadamente. Ele organiza profundamente. Ele não trabalha apenas com resultados. Ele trabalha com raízes. E raízes crescem no escuro, no silêncio, no tempo em que parece que nada está acontecendo, mas está tudo sendo preparado. Enquanto você sente que está parado, algo está sendo ajustado dentro de você. Algo está sendo fortalecido. Algo está sendo realinhado, para que quando o próximo passo acontecer, você não apenas chegue lá, mas permaneça. É por isso que tentar apressar esse processo gera ainda mais confusão. Quanto mais você tenta forçar respostas, mais distante elas parecem ficar. Quanto mais você tenta controlar, mais pesado tudo se torna, porque essa fase não pede ação. Desesperada, pede discernimento. Não pede explicação, pede entrega. Não pede pressa, pede confiança. E isso vai contra tudo que aprendemos a fazer quando nos sentimos inseguros. Talvez hoje, Deus esteja te ensinando a ficar, mesmo sem entender, a permanecer, mesmo sem sentir, a confiar, mesmo sem ver. Porque a maturidade espiritual não se revela quando tudo está claro, mas quando você decide continuar, mesmo quando tudo parece confuso. Essa decisão silenciosa, essa escolha interna, é uma das maiores evidências de crescimento e alinhamento que existem. Chega um ponto nesse processo em que algo começa a mudar, de forma quase imperceptível por fora. Nada parece diferente, mas por dentro, uma nova compreensão começa a se formar. Não é clareza total, ainda não é alívio completo, mas é um descanso diferente, uma sensação silenciosa de que talvez você não esteja perdido, talvez esteja sendo conduzido, e essa percepção não vem de respostas externas. Ela nasce quando você para de lutar contra a fase e começa a caminhar com ela. É nesse momento que a desordem deixa de ser inimiga e passa a ser sinal. Quando você olha para trás, percebe que todas as grandes mudanças da sua vida começaram assim, com confusão, com medo, com incerteza. Nenhuma transformação verdadeira começa com tudo organizado. Pelo contrário, toda transição profunda exige desmontagem. Deus nunca constrói algo novo em cima de estruturas frágeis. Ele primeiro remove aquilo que não suporta, o peso do que está por vir. E isso inclui ideias antigas sobre quem você é, sobre o que você merece, sobre o que você pode suportar e principalmente sobre o quanto você precisa controlar para se sentir seguro. Talvez hoje você esteja vivendo o fim de uma versão sua que se esforçava demais para agradar, que aceitava menos do que merecia, que carregava responsabilidades que não eram suas, que tentava manter tudo funcionando, mesmo quando já estava exausto. Essa versão foi útil por um tempo. Ela te manteve de pé, ela te protegeu como pôde, mas agora ela não consegue mais sustentar o novo nível de consciência que Deus está construindo em você. E por isso ela precisa ser deixada para trás, não como fracasso, mas como etapa concluída,
Há algo muito poderoso acontecendo quando você percebe que não precisa mais entender tudo para confiar. Essa é uma mudança interna profunda, porque quebra o ciclo da ansiedade. A ansiedade nasce da tentativa constante de prever, controlar, garantir. Quando você aceita que Deus está organizando coisas que você não consegue enxergar, você não se torna passivo, você se torna estável. Você para de reagir ao caos e começa a atravessá-lo com firmeza. Isso não elimina a dor, mas muda completamente a forma como você se relaciona com ela. É nesse ponto que a fé deixa de ser apenas crença e se torna postura. Você não confia, porque tudo está bem. Você confia, apesar de tudo parecer fora do lugar. Você não espera, porque tem certeza do resultado. Você espera, porque sabe quem está conduzindo o processo. E isso traz um tipo de força que não depende de circunstâncias externas. Uma força silenciosa que sustenta mesmo quando nada muda rapidamente. Muitas pessoas confundem essa fase com estagnação, mas ela é preparação intensa. Enquanto você sente que está apenas esperando, Deus está organizando conexões, ajustando tempos, alinhando encontros, fechando portas que te fariam perder o foco mais à frente, abrindo espaço interno para que você consiga reconhecer o que antes passaria despercebido. Você não está parado. Você está sendo posicionado. Talvez você tenha pedido respostas e Deus tenha respondido com silêncio. Talvez você tenha pedido clareza e Ele tenha respondido com espera. Talvez você tenha pedido mudança e Ele tenha começado mexendo em você. Isso não é indiferença. Isso é cuidado, porque algumas respostas só fazem sentido depois que certas estruturas internas são fortalecidas. Entregar tudo de uma vez poderia te confundir ainda mais. Deus respeita o ritmo da maturidade que Ele mesmo está construindo. Quando você começa a enxergar dessa forma, algo se ajusta dentro de você. A comparação perde força. A pressa diminui a culpa, se dissolve você, para de se medir pelo progresso dos outros e começa a respeitar o seu próprio processo, porque entende que cada história tem um ritmo, cada propósito tem um caminho, cada construção tem seu tempo e o seu tempo não está atrasado, ele está alinhado. Há também uma liberdade profunda em aceitar que você não precisa mais provar nada para ninguém, nem para si mesmo. Essa fase ensina que valor não vem de performance, vem de identidade. Você não precisa estar sempre produzindo para ser amado. Não precisa estar sempre resolvendo para ser aceito. Não precisa estar sempre forte para ser digno. Deus não organiza sua vida com base no quanto você consegue aguentar, mas com base no quanto Ele quer cuidar. Talvez você esteja percebendo agora que algumas dores recentes não vieram para te quebrar, mas para te despertar. Elas revelaram limites que você ignorava, necessidades que você adiava, verdades que você evitava. E ao invés de te afastarem de Deus, elas estão te aproximando de uma relação mais honesta, mais profunda, menos baseada em expectativas e mais baseada em confiança real. Esse é o ponto em que a desordem começa a revelar sua função. Ela te tira do automático. Ela te faz ouvir. Ela te obriga a desacelerar e a perceber coisas que no ritmo antigo jamais seriam notadas. E isso é organização, em seu nível mais alto. Não aquela que arruma a superfície, mas aquela que transforma a estrutura. Se você sente que algo está sendo rearranjado dentro de você mesmo, sem explicação, mesmo sem confirmação externa, isso não é imaginação, é sensibilidade espiritual se desenvolvendo, é maturidade se formando, é fé deixando de ser reação e se tornando fundamento. E ainda há algo muito importante que precisa ser selado.
para que essa compreensão não fique apenas na mente, mas alcance o coração e transforme a forma como você atravessa os próximos passos. É exatamente sobre isso que vamos falar na próxima parte, quando essa desordem aparente se revela como direção, quando o silêncio se transforma em segurança e quando você percebe que nada do que está acontecendo agora é desperdício. É ali que tudo se encaixa, de uma forma que você ainda não consegue imaginar completamente, mas já pode começar a confiar. Chega um momento em que a desordem deixa de assustar, porque você finalmente entende que ela não é sinal de abandono, mas de cuidado profundo. Você começa a perceber que se tudo tivesse permanecido organizado do jeito antigo, você jamais teria parado para ouvir, para sentir, para realinhar. E é nesse entendimento que algo se sela dentro de você, não porque todas as respostas chegaram, mas porque a confiança tomou o lugar da ansiedade. E quando isso acontece, o caos externo perde o poder de definir o que acontece por dentro. Deus nunca age de forma aleatória. Aquilo que parece confusão é muitas vezes uma organização invisível, acontecendo em camadas que você ainda não consegue enxergar. Ele trabalha em profundidade, enquanto nós tendemos a olhar apenas para a superfície. E quando você aceita que nem tudo precisa ser resolvido, agora você se liberta da pressão de ter que entender tudo. Imediatamente, você começa a caminhar com mais leveza, mesmo sem clareza total, porque sabe que está sendo conduzido. Talvez hoje você esteja exatamente no ponto em que nada aparece. Claro, mas tudo está sendo preparado. Cada emoção confusa, cada porta fechada, cada atraso, cada mudança inesperada está reorganizando você para um nível de maturidade que antes não seria possível suportar. Deus não desperdiça processos. Ele usa cada detalhe para alinhar você ao centro do propósito que ele desenhou, com cuidado e intenção. E mesmo aquilo que parece ter sido erro, pode estar sendo redirecionamento. Quando você olha para a sua história com honestidade, percebe que muitas vezes foi no meio da bagunça que você mais cresceu, foi nos períodos de silêncio que você mais amadureceu, foi nos momentos de perda que você mais se fortaleceu. E isso não significa que a dor foi boa, mas que ela não foi inútil. Deus transforma aquilo que parecia apenas sofrimento em fundamento. E o que hoje parece desordem será amanhã o alicerce da estabilidade que você tanto pediu. Há um tipo de paz que não vem quando tudo está resolvido, mas quando você confia quem está no controle. Essa paz não elimina os desafios, mas te mantém firme no meio deles. Ela não depende de circunstâncias externas. Ela nasce da certeza de que nada está fora das mãos de Deus. Mesmo quando tudo parece fora do lugar, você pode descansar, sabendo que Ele está organizando coisas que vão muito além do que você consegue perceber. Agora, é por isso que hoje você não precisa correr, não precisa se comparar, não precisa forçar respostas. Você precisa apenas permanecer, confiar, continuar caminhando, um passo de cada vez, mesmo sem enxergar o caminho completo, porque a organização divina acontece no processo, não no desespero, não na pressa, não no controle, mas na entrega diária, silenciosa e constante. E agora, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas profundo. Se permita pausar por alguns instantes. Respire fundo. Solte o peso que você tem, carregado em silêncio. E permita que essa verdade alcance o seu coração. Você não está atrasado. Você não está perdido. Você não está esquecido. O que parece desordem na sua vida pode ser Deus, organizando tudo de uma forma que você ainda não consegue compreender completamente, mas que no tempo certo
fará todo sentido. Vamos juntos, agora entrar em um momento de oração. Feche os olhos. Se puder, acalme a mente e permita que essa entrega aconteça de dentro para fora. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo que, muitas vezes, não entendemos os caminhos que estamos trilhando. Há fases em que tudo parece confuso, desorganizado, pesado e silencioso. Mas hoje, escolhemos confiar, escolhemos descansar, na certeza de que nada está fora do Teu controle. Entregamos a Ti as áreas da nossa vida que parecem bagunçadas, os pensamentos que não se alinham, as emoções que nos confundem, os caminhos que ainda não fazem sentido. Senhor, nós Te pedimos que organizes aquilo que tentamos controlar sozinhos. Alinha o nosso coração com a Tua vontade. Ajusta nossos passos, mesmo quando não compreendemos o processo. Ajuda-nos a confiar quando a ansiedade tenta dominar. Ajuda-nos a permanecer quando a vontade é desistir. Ajuda-nos a descansar quando tudo dentro de nós pede pressa. Se existe algo sendo removido da nossa vida, que possamos aceitar sem resistência. Se existe algo novo sendo preparado, que possamos receber com maturidade. Fortalece nossa fé durante a espera. Fortalece nossa mente durante o silêncio. E fortalece nosso coração durante a transição. Que possamos reconhecer que cada detalhe está sendo usado para o nosso crescimento e para o cumprimento do Teu propósito. Nós entregamos a Ti o controle que tentamos segurar por tanto tempo. Entregamos nossos medos, nossas expectativas frustradas, nossas dúvidas e nossas perguntas. Sem resposta, confiamos que Tu estás trabalhando mesmo, quando não vemos agindo, mesmo quando não sentimos, organizando mesmo, quando tudo parece fora de ordem. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente neste processo. Obrigado, Senhor, porque sabemos que não estamos sozinhos, que Tu caminhas conosco. Mesmo nos dias em que o caminho parece confuso, confiamos que o que hoje parece desordem se revelará como direção no tempo certo e que tudo aquilo que está sendo organizado agora produzirá frutos que ainda não conseguimos imaginar. Nós descansamos em Ti, entregamos tudo em Tuas mãos e seguimos confiando em nome de Jesus. Amém. Guarde essa verdade no seu coração. Hoje nada está fora do controle de Deus. Mesmo que tudo pareça bagunçado, Ele está organizando cada detalhe e no tempo certo você vai entender por que precisou passar por essa fase. Se essa mensagem falou com você, eu te convido a escrever nos comentários: eu confio mesmo sem entender. Essa declaração simples pode fortalecer a sua fé e inspirar outras pessoas que estão passando por processos parecidos. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais corações que precisam desse mesmo descanso espiritual. E se você deseja aprofundar ainda mais essa caminhada, temos um material especial preparado com muito cuidado que está no primeiro comentário, fixado, feito para te acompanhar, semana após semana, nesse processo de alinhamento e confiança que Deus continue te guiando, te fortalecendo e organizando cada detalhe da sua vida, mesmo quando você não percebe. E lembre-se, o que hoje parece desordem pode ser exatamente Deus preparando tudo para algo muito maior.